mais um esclarecimento. No livro Céu e Inferno, sim, eu deparei com uma nota em que fala de um acordo entre o Ministério Público Federal e eu não sei se foi eu sei que tem essa nota explicativa dizendo que houve algum problema entre algum organismo com relação à raça, mas mais ou menos, o que eu entendi era mais ou menos isso, um acordo entre a Federação Espírita e o Ministério Público Federal. O senhor poderia me esclarecer alguma coisa sobre isso? não tenho nenhuma informação sobre isso. Mas tem nessa nota. Não tenho nenhuma informação diz isso aí. Sim. Tem um site na internet que um cidadão diz que Allan Kardec era racista. Tem um site na internet que diz isso. Por quê? Allan Kardec faz uma referência à escravidão, que segundo a interpretação deste cidadão, é uma interpretação racista. Nós estamos vivendo dias muito delicados hoje. Hoje ser branco ou ter a pele mais esbranquiçada está virando desonra. Nós temos cota hoje para índios, para pessoas de pele negra, para pessoas de opção sexual A, B, C ou D, para. Ser branco hoje é desonra. Não é? Então, como é que nós vamos julgar, por exemplo, um comportamento, uma fala de uma pessoa há 100, 200, 300 anos atrás, se referindo a um fato histórico e não a uma posição pessoal, não é isso? Hoje, se eu disser que o Pelé é negro, para uma pessoa que esteja ouvindo, um poderá dizer, correto, outro poderá levar a gravação para o Pelé e o Pelé abrir uma ofensa contra mim, abrir um processo contra mim por racismo. Nós temos que ter muito cuidado hoje com as palavras. Existe um filme de Fellini extraordinário, chama-se Amor Proibido. É Fellini, é Fellini, não é? O italiano, Fellini. O filme chama-se Amor Proibido. Um dos filmes mais lindos que eu já assisti. Eu chorei de um terço do filme para frente. Eu chorei como eu chorei em poucos filmes. Eu tenho uma emotividade muito grande para filme. E tem gente que assiste o filme, eu já comentei nesse filme. Tive casos de pessoas que assistiram o filme e disseram, como é que você chorou? De raiva? Por quê? Porque conta a história de uma família na Itália, em que o homem fica viúvo, consorcia-se com uma outra mulher, que tem uma filha mais ou menos na idade da filha dele. E a segunda mulher, tendo uma autoridade, todos dois viúvos, a viúva que casou com o viúvo, tendo uma autoridade sobre ele, começa a induzi-lo a mandar a filha para um convento, o que era muito comum naquela época. E a filha vai de maneira obediente para o convento. E depois acontece uma série de fatos, que eu não vou narrar aqui. Quem tiver curiosidade, assista o filme. Filme muito interessante. E essa jovem passa pela situação do amor proibido, pelas nossas ligações em reencarnações passadas, com esse tipo de experiência nos monastérios, nos conventos e nos seminários. O filme mexeu com a minha sensibilidade. Se você assistir aquele filme com os olhos de hoje, você vai cuspir marimbona, como se diz. É necessário lembrar qual que era a cultura na Itália no ano de 1800 e tanto, quando passa o filme. Dá para entender? Se você assistir Átila, o Rei dos Hunos, é um filme que tem
O Átila e os generais e os soldados deles, eles agarravam as pessoas pelo cabelo, punha a faca e fazia assim, ó, chof, e o sangue voa longe. Se você puser uma bacia debaixo da televisão, dá para fazer chouriço no dia seguinte, de tanto sangue que sai. Se você for analisar os comportamentos de Átila, o rei dos hunos, pelo avanço das leis de hoje, você vai dizer que ele era um criminoso nato. Eu não estou dizendo que ele era criminoso ou que ele não era. Eu digo o seguinte, você tem que lembrar como que era o planeta Terra na época de Átila. Dá para entender? Então, o que nós vamos fazer? Eu não sei se é a isso que você se refere. Agora, eu não tenho nenhum conhecimento de nada que tenha acontecido, de nenhum acordo de federação espírita brasileira. A nota explicativa dá essa sua, entendeu? Coloca essa sua posição, mas eu queria saber se... Traz para mim o material para que eu possa analisar melhor. Só estou dando essa explicação, porque essa é a opinião de um cidadão analisando. Nós vamos ver, por exemplo, qualquer religião em que você pega o livro e tira uma frase do primeiro capítulo, emenda com uma frase do segundo capítulo, emenda com uma frase do quinto capítulo, com outra frase do terceiro, com uma frase do 10º, pode mudar totalmente o